Olha, gente, geralmente depois dos 45 anos, a mulher começa a perceber algumas mudanças no seu comportamento e até no seu corpo. Para algumas, essas alterações até passam despercebidas, mas para muitas, as consequências da menopausa atingem diretamente não só a própria mulher, mas todos os que convivem com ela. E aí, por que esse impacto é tão intenso? Como amenizar os efeitos da menopausa? Olha, para falar mais sobre isso, estou aqui com o Dr. Belarmino José da Silva, já apresentei no bloco anterior, na passagem de bloco. Doutor, vamos direto para o nosso foco, menopausa, conforme a gente já falou. Qual a diferença entre pré-menopausa e a menopausa em si? A menopausa é a ausência da menstruação por um ano. Então, quando a mulher fica 12 meses seguidos sem menstruar, já caracteriza um estado de menopausa. Mesmo que ela não tenha sintomas como calorões, não tenha ressecamento de pele, não tenha queda da libido, não tenha indícios de osteoporose, se a taxa hormonal, existe uma taxa hormonal mínima, que muito mal comparando seria a mesma coisa como o combustível de um carro. Se o combustível está muito baixo, ele vai sinalizar lá que está na reserva. Você tem que repor, porque senão aquele veículo vai parar de andar. Ou pode andar com dificuldade. A mesma coisa é o sistema hormonal. É ele que dá qualidade de vida na mulher no período da pré-menopausa e da menopausa. A pré-menopausa, Suzana, também é conhecida como climatério. O climatério é o período em que as menstruações começam a falhar. Mais ou menos por volta de que idade? De 40 a 45. Como você colocou na introdução do tema, a menopausa geralmente de 45 a 55, isso tem um fator hereditário, né? Dá de saber até um pouco através das mães, a idade da primeira menstruação da mãe e a idade que a mãe entrou na menopausa, no caso de não ter feito uma esterectomia, ou seja, uma retirada do útero. Porque como que uma filha vai perguntar para uma mãe quando que ela deixou de menstruar se ela não tem útero? Então, daí a importância da mensuração através do sangue. É feito anticoncepcional, não dá para tomar o da vizinha, não dá para tomar o da melhor amiga. Reposição hormonal é a mesma coisa. Você tem que ver o quanto que está faltando. E repor não é saturar, é colocar aquilo que está faltando. A menopausa é a queda do estrogênio? É a queda do estrogênio e em algumas mulheres ela se dá mais cedo, que é uma menopausa precoce, que é antes dos 35 anos de idade. Ela pode ocorrer também devido a fatores cirúrgicos. Às vezes mulheres que têm muitos cistos de ovários e elas têm que retirar os ovários. São os ovários que produzem esses hormônios. Então, tendo algum tumor, eventualmente alguma causa que tenha que fazer uma retirada de útero e ovários, até cancerígena, eventualmente, a mulher vai entrar numa menopausa precoce. Então, ela pode ser cirúrgica, essa menopausa, ela pode ser fisiológica, natural, com a idade, com o tempo, como ela pode ocorrer de uma maneira súbita. A mulher, você pergunta, a sua última menstruação foi quando? Ela diz, dia, mês e ano. E tem outra que entra a prestação. Vem a cada 3 meses a menstruação, depois para. Enquanto estiver vindo, é climatério. Agora, mais de um ano sem menstruar, isso é um alerta importante. A mulher já está na menopausa e subitamente tem um sangramento, tem que se investigar, porque na menopausa, sangramento, até prova o contrário, é tumor. Então, está na menopausa. E toda mulher necessariamente passa pelo período do climatério, doutor? Toda mulher, não. Boa pergunta, não. Foi aquilo que eu acabei de colocar. Pode ter uma queda súbita, Suzana. E do nada já vem direto para a menopausa? Como a menina, muito mal comparando a adolescente que começa a menstruar, completou 12, 13 anos, a primeira vem e a segunda, terceira, às vezes fica 2 ou 3 meses sem vir, e tem aquela que vem a primeira vez e já regulariza desde o começo. Então, não necessariamente. E eu queria colocar assim, o porquê da abordagem, a gente sempre fala em menopausa aqui no quadro, mas é sempre bom relembrar, porque com a internet, a mídia de maneira geral, a televisão, cada vez mais o que a gente acaba vendo? Que as mulheres de meia idade, ou então senhoras acima de 65 anos, 70, cada vez mais elas têm não só qualidade de vida, enquanto uma aparência física compatível com a jovialidade. E jovialidade não se entenda só beleza, é saúde mesmo. Porque com a reposição no momento certo, na quantidade certa e acompanhada por um profissional da sua confiança,
vai oferecer a essa mulher uma qualidade mental, física, social, de autoestima muito importante. E queria colocar assim, todo ano nós temos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é visto em todos os países, e o censo vê a longevidade. Então, cada vez mais no Brasil e nos demais países, estamos vivendo mais. A sobrevida, felizmente, está aumentando, tanto seja para homens quanto para mulheres. E fazendo adendo aqui, que eu sei que nós temos um público masculino, um segmento importante, e às vezes eu sei que a apresentadora não os cita. Ai, que difamação. Então, eu quero dizer assim, os homens também precisam fazer dosagem hormonal. Tem que procurar o urologista não só por causa da próstata. Também existe a andropausa. É um adendo que eu estou fazendo, porque não adianta a mulher fazer a reposição e o parceiro está em déficit. A mulher está com combustível. E quando ele sabe que ele está com a andropausa? Ele procura o urologista dele e o urologista dele vai pedir uma dosagem de testosterona. Como você me falou sobre estrogênio, o combustível feminino é o estrogênio, o masculino é a testosterona. Cai também precisa da Cai e regulagem. Geralmente é quando o homem pontua a andropausa dele pela queda da libido, pela queda do desempenho sexual. Às vezes ele nem está preocupado, mas a parceira está fazendo, eu vejo isso no consultório, eu pensei, doutor, o problema lá em casa não é comigo, está tudo bem, mas é a outra parte. Mas é bom a gente colocar isso aqui também. Tá? Doutor, quais são os principais sintomas? Completar, perdão. Então, com essa longevidade, que vivamos bastante, mas com qualidade, que a gente possa, assim, usufruir na plenitude, que essa chamada terceira idade realmente não seja só no nome a melhor idade, mas seja, assim, com muita qualidade. Tá, vamos lá para os sintomas. Quais são os principais sintomas de um climatério e uma menopausa? Tá legal. O climatério, a mulher começa a ter ausência das menstruações, elas começam a falhar, digamos assim, e ela vai tendo uma mudança física. O metabolismo dela não funciona mais muito bem. A parte hormonal, ela começa a ganhar um pouco mais de peso, ao contrário do que algumas dizem que é a reposição que dá, não é isso, porque a reposição faz com que o metabolismo volte a funcionar como era antes. Então, o que faz aumentar o peso é a própria menopausa. A menopausa, tanto é que na época de nossas avós, das omas, enfim, não havia essa reposição que acontecia com as mulheres. A partir de 50 anos, elas eram idosas, elas tinham um abdômen proeminente, elas perdiam as formas femininas. Hoje, e não é só através, pessoal, de cirurgia plástica. Vamos deixar bem claro, porque é muito fácil uma pessoa fazer uma lipoaspiração. Eu quero dizer, uma mulher bonita, com viço, ela até pode ter usado do recurso de uma cirurgia plástica. Mas, se ela não tiver matéria-prima, é como você querer fazer na sua casa uma carne boa, um churrasco, um bolo. Se você não tiver ingrediente bom, você não faz produto bom. Então, até a cirurgia, ela pode corrigir aquilo que já é bom, mas ela não vai fazer milagre numa matéria-prima que não existe. Tá? E os sintomas, Susan, então, do climatério é a perda da menstruação regular, ela começa a ficar irregular e a mulher vai começando a ter uma certa desmotivação. Como os hormônios que ativam o organismo, existe o cortisol. Quando nós estamos falando aqui em hormônios, não é somente o estradiol, é que aí há um efeito dominó. Tudo começa a metabolizar, a queimar mais lentamente. A mulher, ela vai tendo uma facilidade maior para ganhar peso, ao contrário de perder, porque não está com as funções plenas. Vai tendo uma queda da massa óssea, a osteoporose se apresenta com muita frequência, uma flacidez, a musculatura, mesmo que venha malhar, venha fazer atividade física, ela vai perdendo a rigidez, vai tendo uma perda, aquilo que a gente comentou, o vício que a mulher tem, seja desde menina até a fase fértil. Mas se tomar o hormônio, fizer a reposição hormonal, isso tudo não acontece? É assim, antes da gente cair numa polêmica, e irmos para o segundo bloco, Suzana, a polêmica existe porque nós temos dois tipos de reposição, que é a convencional e a natural. Então, as mulheres têm muito medo, existe o tabu ainda, que é muito difícil de quebrar, e que se cada colega, eu estou aqui representando todos os ginecologistas,
Se não, ou então na tentativa de, porque nem todos eventualmente pensam da mesma forma, o que é muito bom até, poder concatenar ideias. Mas eu estou falando em termos científicos, é interessante fazer a reposição, porque essa qualidade, ela foi colocada como um malefício, que pode ser geradora de tumores, de câncer. E quando, na verdade, isso pode até ser uma realidade, se você não avaliar bem a paciente. Ou seja, a reposição bem indicada não tem malefícios nenhum. Agora, tem que saber como que nós podemos... Vermais de volta com o nosso quadro Saúde da Mulher, aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. E o nosso tema, o nosso foco de hoje é a menopausa. Já começamos a falar sobre o assunto no bloco anterior. Abrimos telefone no outro bloco. Eu falei que eu ia abrir o telefone e eu já tenho ligação, doutor, antes da gente dar continuidade, tá? Vamos lá. Alô, quem fala? Alô, é Kátia? Oi, Kátia. Você fala de onde? Do bairro Vorsta, da rua São Bento. Legal, aqui de Blumenau. Sua dúvida, Kátia? Olha, minha dúvida, eu não sei se tem relação com a menopausa. Eu estou com 44 anos, mas já faz mais de um ano que durante a minha menstruação eu tenho, assim, coágulos enormes, hemorragias, que não dá nem para sair de casa, sabe, para lugar nenhum. Esse mês mesmo eu tive a menstruação no começo do mês e geralmente eu tenho, assim, 3, 4 dias, né? E então agora eu tive 6 dias e muitos coágulos enormes. E daí parou a menstruação, né? Isso não acontecia anteriormente contigo, Kátia? Não, faz um ano mais ou menos que eu tô tendo, assim, não todo mês, mas assim, cada 2 meses. Ótimo. E eu já fui no ginecologista, fiz exames, mas tá tudo em ordem, não tem nada. Talvez, o médico disse que talvez é muito estresse. E aí, doutor, se confirma? Confirmo. E obrigado, Kátia, obrigado, Vorsta, né? O pessoal tá ligado aí conosco. Ficamos felizes e tal. Então é o seguinte, eu vou pegar o gancho da Kátia para poder exemplificar como se conduz um quadro, como ela está menstruando já não caracteriza uma menopausa, viu, Suzane? É um climatério. Com 44 anos, geralmente já há um déficit hormonal. Teria que saber se o profissional que acompanha a Kátia, ele fez essa dosagem hormonal ou não. E o que ocorre nesse período também com muita frequência, aí precisaria fazer um ultrassom transvaginal, que é aquele ultrassom que vê se tem miomas ou não, porque eventualmente ela possa estar tendo miomas e não foi detectado. Aí junta a queda do hormônio com a presença eventual de miomas e aí tem que fazer uma correção, tem que retirar esses miomas, porque a tendência é piorar cada vez mais e a hemorragia por si só não é um problema, mas a anemia que ela ocasiona baixa a imunidade e faz com que a mulher fique vulnerável a várias infecções. Então teria que ter, Kátia, uma dosagem hormonal, um ultrassom para ver se você não tem nenhum miomas e para finalizar, o estresse realmente ele pode fazer aumentar ou até bloquear uma menstruação. Mas eu acho que requer um pouquinho mais de investigação no seu caso. Falando em investigação, doutor, para ter a certeza de que a mulher realmente está no climatério ou então na menopausa, existem exames específicos, né? Não é simplesmente a parada da menstruação ou um pouco dela, né? Conforme a gente falou do climatério. Exatamente, Suzana. Não é dessa forma. A melhor maneira de se ver isso é através do exame de sangue. Tem que dosar a quantidade de estrogênio, o estradiol. Como no homem é feita a testosterona, tem que fazer o estradiol, a mulher tem que ter esse exame. O cálcio, o estradiol e os exames de acompanhamento do climatério e menopausa são a mamografia anual, o preventivo, uma densitometria, que é para ver a força dos ossos, e o Papa Nicolau. Toda mulher necessariamente precisa fazer a reposição hormonal? Doutor? Toda mulher que tiver a oportunidade, ela deve fazer, mas nem toda mulher pode receber reposição hormonal. Quando a mulher não pode receber uma reposição hormonal? Quando ela tem muitas varizes, muito acentuada, problemas circulatórios, tá? Isso pode complicar, ou quadros de hipertensão extrema, que o coração já está bate, mas aí não é só a questão da reposição em si, é uma questão que o sistema corpóreo como um todo já está complicado. Então, qualquer outro aditivo já vai sobrecarregar. Não só o hormônio, como qualquer outro medicamento. Aí se foca só no problema. É hipertensão, faz o antihipertensivo. Mais uma vez, eu ressalto que a gente falou no bloco anterior, o que engorda é a própria menopausa. A falta do hormônio. Falta o estrogênio e daí acaba... Suza, eu vou tomar uma liberdade aqui. Para quem estiver em casa nos entender, assim, ó, é feito a tireoide. A tireoide ajuda a metabolizar o organismo. Então tem o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipo, como o nome diz, é quando funciona pouco. E o hiper é quando funciona muito acentuado.
Uma mulher com hipo, ela pode ter 15 anos, 16, 18, 20, pode ser jovem, mas ela pode ser hiper obesa, todos os anos alterados. Por quê? Porque a tireoide não está funcionando. E pode ser magérrima, pode ser estritamente magra, imensamente, e ter um hipertireoidismo. Então, o que ocorreu nesse caso? A glândula não está funcionando bem. Os ovários têm a mesma função na menopausa. Não é uma questão de tireoide. Aí é uma questão dos ovários perdem a função e a gente pode repor com medicamento convencional ou com fitoterápico, que são ervas. E vai melhorar o organismo dela, ou seja, vai voltar a poder perder peso mais fácil. Exatamente, volta tudo ao normal. É legal a gente colocar isso aqui, porque é uma dúvida frequente das mulheres. Tem como reverter, né? Claro. Ligação. Alô, quem fala? Oi, eu sou a Sônia. Oi, Sônia. Você fala de onde? Eu tô falando aí do Pavazinha. Aqui de Blumenau também. Essa dúvida, Isso. Sônia? É o seguinte, eu tô com 48 anos, né? E a minha última menstruação veio em abril, né? E até agora nada, né? Não veio mais e eu tô sentindo muita dor no seio, né? Tá me doendo o seio e eu tô sentindo meio barriguda. Sônia, obrigado, doutor Pavazinha. O que ocorre é que a Sônia, sim, ela tem 48 anos e foi em abril, Suzana. Então é um climatério, fazem só 3 meses, nós estamos em julho agora. Então é uma pré-menopausa. Sônia, procure o seu médico profissional para fazer uma dosagem hormonal, para ver direitinho o que está acontecendo. Ela está falhando, mas não dá para caracterizar que seja uma menopausa. Pode-se fazer um regularizador, a menstruação começa a vir todo mês direitinho. Tem como lhe oferecer qualidade de vida sem ter essas dores que você está tendo, Sônia. Doutor, uma dúvida também, o que acontece? Aquelas pessoas que têm na carga genética uma probabilidade de ter um câncer, por exemplo, a mãe teve, a avó teve. Ótimo. A probabilidade de ter câncer na menopausa é maior? É muito maior e foi um dos casos, obrigado, que eu não referi das contraindicações de fazer a reposição convencional. O que é convencional? É aquele hormônio estrogênio que é feito lá no laboratório, que ele simula exatamente o que o ovário da mulher produz enquanto ela é fértil. E o fitoterápico são ervas que são utilizadas via oral, vem em cápsulas que a mulher toma diariamente, e essa cápsula produz o mesmo efeito que o estrogênio. Então, vem da natureza, ele não vai mexer com célula oncológica, não vai transformar em tumor. Então, na reposição, é bacana colocar aqui também, você sempre começa a fazer uma reposição com fitoterápico. Não deu certo, ou não deu efeito, aí vai para o convencional. Mas mulheres que têm irmãs, mães, primas de primeiro grau, com câncer de mama, já automaticamente fazem parte de um grupo de risco. Elas requerem Câncer de mama? Sim. Perdão, se falei o contrário. Câncer de não, mama. Não, de mama, né? Você falou mama, mas se tiver algum outro tipo, não interfere. Ginecológico. Até de colo de útero também, viu, Suzana? Mas é principalmente de mama. Então, está completamente contraindicada a reposição e, se fizer, tem que ser com fitoterápico e monitorado com mais frequência. Não dá para aguardar um ano, tem que ser a cada Mas isso 6 também meses. É legal a gente esclarecer, não que a reposição causa o câncer. Jamais. É só saber qual delas que vai melhorar a qualidade de vida da mulher, ou com fitoterápico ou com o convencional. E em alguns casos extremos, aí está contraindicado, mas caso contrário, a maior parte se beneficia do uso da reposição quando acompanhado, quando é visto no sangue, aquilo tudo que colocamos no início. Não pode ser uma coisa feita no grito, tem que ser uma coisa mensurada. Toda mulher necessariamente tem calorão na menopausa ou no climatério? Não, Suzana. Tem mulheres que dizem assim, não sei o que é menopausa, não tive isso. Na verdade, toda mulher vai ter uma queda de estrogênio, algumas com sintomas e outras sem. Então, todas entram na menopausa. Bacana. Doutor Bellarmino, como sempre, um monte de gente tentando ligar aqui pra gente. Nosso tempo é curtinho. O programa tinha que ter, nas quartas-feiras, doutor Bellarmino, 1h30, 2 horas. Pois é. Mas deixa, a gente volta. Vamos deixar um agradecimento para quem está nos dando o prazer de dividir esse momento aqui. E a gente volta a fazer aquele esquema que a gente fez já de simplesmente abrir telefone e não ter um tema específico para todo mundo que tiver essa vontade de ligar para cá, ligar, né, e fazer a sua pergunta. Gente, os contatos do Dr. Bellarmino José da Silva, tá? O telefone é o 33260102. Tem também o blog que você consegue acompanhar essas matérias, essas entrevistas que a gente sempre faz aqui ao vivo no estúdio. É www.clinicadrbellarmino.blogspot.com. Tá aí como se escreve na tela para você. Um beijo imenso para você aí de casa. Doutor, muito obrigada sempre por sua participação aqui no nosso Ver Mais.